As pessoas costumam dizer que se fizermos um buraco no chão aqui no nosso país, Brasil, de forma incessante, é bem provável que possamos chegar ao outro lado do mundo. Não é um dado que a ciência apoia, mas segundo essas mesmas pessoas, o tal seria capaz de alcançar o Japão ou países asiáticos vizinhos. No entanto, cavar um buraco como esse não seria uma das decisões mais sábias a se tomar, certo? Além de ocupar muito tempo, não seria possível atravessar as várias camadas que compõem nosso planeta tão facilmente. Mesmo que esse seja um exemplo qualquer, existe um grupo de pessoas que realmente se esforçam em realizar escavações. Muitas delas fazem isso durante toda a vida. Esse grupo em particular é conhecido como arqueólogos, pesquisadores responsáveis por revelar o passado da humanidade e do planeta por meio de descobertas incríveis. Muitos artefatos fascinantes são descobertos abaixo do solo, e é por isso que no vídeo de hoje veremos descobertas subterrâneas inacreditáveis. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Olhe atentamente para a imagem dessa múmia. Mas parece uma cena de filme de terror, não é? Mesmo que pareça uma obra de ficção, essa múmia com uma expressão aterrorizante no rosto é mesmo real e foi encontrada por um grupo de arqueólogos no ano de 1881. A famosa múmia que grita, como passou a ser conhecida, foi descoberta juntamente com outros corpos e artefatos em Deir el-Bahari, um sítio que reúne uma série de templos mortuários e tumbas pertinho da cidade de Luxor, no Egito. O cadáver também recebeu o apelido de o Homem Desconhecido, uma vez que sua identidade permaneceu desconhecida durante milênios, mesmo que egiptólogos e arqueólogos tentassem decifrar quem era a pessoa por trás da expressão de desespero por muitas décadas. Ninguém sabe se o sujeito morreu mesmo gritando ou se os mumificadores manipularam sua face para que ela mantivesse a macabra expressão. Mas o fato é que quando foi encontrada, a múmia estava envolta em pele de carneiro, um material que os egípcios consideravam impuro para ser usado em rituais funerários. Isso indica que essa pessoa não era muito querida em sua época. Mas qual a identidade desse homem? Zahi Hawass, responsável por liderar a equipe que escavou até encontrar a múmia, disse em um documento enviado à BBC: extraímos DNA da múmia do faraó Ramsés III descoberto em 1886 e comparamos com a do Homem Desconhecido. E os resultados foram surpreendentes. O dono da primeira amostra de DNA era pai do segundo. Isso quer dizer que a múmia era nada menos que um príncipe do Império Egípcio, provavelmente Pentaur, o filho que conspirou contra o pai para tomar o trono do homem mais poderoso do país. Mesmo não sendo um conto de terror, como supomos no início, toda essa história poderia ser facilmente encaixada em um roteiro de filme de Hollywood. Segundo relatos escritos em um manuscrito antigo conhecido como Papiros de Turim, que se encontra no Museu da Itália, o príncipe mumificado era o segundo na linha de sucessão para se tornar rei. Para acelerar o processo, ele montou uma estratégia, ajudado por sua mãe, para assassinar seu pai e logo depois seu meio-irmão, Amun-Her-Khepeshef. No fim, o rei Ramsés III acabou mesmo sendo morto, pois análises realizadas em seu corpo, também mumificado, revelaram que ele faleceu após receber profundo corte na garganta. Porém, o plano de Pentaur e de sua mãe não foi completamente concluído. Isso fica claro na cara de espanto em que sua múmia foi encontrada, não é? Alguma reviravolta ocorreu e provavelmente uma das pessoas envolvidas no plano acabou dedurando o resto da turma, o que declarou abertamente Pentaur, um dos herdeiros do trono, como um traidor. Exames realizados na múmia que grita revelaram que ela pertenceu a um homem com idade entre 18 e 20 anos, e a forma exata como ela morreu ainda é um assunto debatido pelos estudiosos. Análises no corpo revelaram marcas ao redor de seu pescoço e pulmões de tamanho maior que o normal, características que podem indicar uma morte por estrangulamento ou enforcamento, o que aumenta as possibilidades de um possível suicídio. Curiosamente, apesar de o príncipe ter sido sepultado sem ser devidamente mumificado, envolto em um material impuro e sem identificação,
Seu cadáver foi encontrado junto ao de seu pai, Ramsés III. Uma história bem estranha, não acha? Porém, diferente do que possa parecer, grandes descobertas subterrâneas não se limitam apenas aos tempos antigos, ligadas a antigas civilizações. Mesmo hoje, em pleno século XXI, continuamos nos surpreendendo com objetos estranhos abaixo do solo. Em 2004, por exemplo, algo inusitado foi encontrado metros abaixo da superfície das sofisticadas ruas de Paris. A cidade de Paris é famosa por manter em seu subsolo uma infinidade de túneis antigos construídos séculos atrás. Isso porque a cidade foi por um tempo propriedade do Império Romano, que, para solucionar um problema de superlotação nos cemitérios, resolveu retirar os corpos de antigas tumbas e jogar seus ossos nesses túneis. Como resultado, Paris tem hoje 300 quilômetros de galerias subterrâneas, sendo que algumas partes podem ser bem assustadoras. Não é para menos, visto que o lugar é considerado o maior ossuário de todo o planeta. Por isso, frequentes patrulhas costumam ser feitas nessas áreas como uma forma de monitoramento especial. Em 2004, enquanto a polícia parisiense realizava um exercício de treinamento nas partes subterrâneas da cidade, que teoricamente são de acesso proibido ao público, um cinema secreto foi encontrado. Sim, um cinema. Entrar no local não foi uma tarefa nada fácil, nem mesmo para policiais treinados. Os projetistas do local instalaram câmeras para identificar os invasores e criaram sons de latidos que eram transmitidos por aparelhos eletrônicos, dando a impressão de cães ferozes guardando o lugar. Mesmo que não pareça, isso aconteceu de verdade. A notícia foi divulgada em jornais de Paris, da França e do resto do mundo. Ocupando uma área de 400 metros quadrados, o cinema clandestino tinha até bar e restaurante e parecia ser usado com frequência, com disponibilidade para acomodar até 20 pessoas. Após vasculhar todo o local, disse que os policiais ficaram completamente loucos. Chamaram o esquadrão antibombas, cães farejadores e a equipe antiterrorismo. Até levaram o caso para a rede nacional de TV, mas não tinha uma pista sequer de quem teria feito aquilo. Quando os policiais regressaram ao local 3 dias depois, não havia mais nada. Apenas um bilhete com os dizeres: "Não nos procurem". Na verdade, o local tinha sido criado por um grupo denominado UX, abreviatura de Urban Experiment. Eles já existem há mais de 30 anos em Paris e são famosos por invadir prédios públicos e restaurar patrimônios que foram abandonados pelo governo. O grupo é grande, formado por artistas profissionais, além de arqueólogos, cientistas e arquitetos. História bem legal, não é? As catacumbas de Paris nos fazem lembrar da cidade subterrânea de Derinkuyu. Se você nunca ouviu falar sobre ela, saiba que está perdendo uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Enquanto refazia sua casa em 1963, um homem da província de Nevşehir, Capadócia, na Turquia, derrubou uma parede de seu porão. Tudo parecia normal, até que ele derrubou outra parede e deu de cara com um túnel. No momento, ele não suspeitava, mas estava frente a frente com uma das muitas entradas de Derinkuyu, a antiga cidade subterrânea que foi inteiramente esculpida de pedra abaixo da Capadócia, chegando a cerca de 60 metros de profundidade. Ela foi projetada para abrigar 20.000 pessoas e contava com 18 níveis de construção, contendo residências, igrejas, armazéns, adegas e até mesmo uma escola. Disse que a cidade subterrânea foi construída entre os anos 4000 e 1000 a.C. por um grupo de religiosos que passava por severa proscrição por parte do governo e que, por isso, decidiram construir um refúgio em que nunca seriam encontrados. Segundo relatos, foi aqui, em Derinkuyu, que permaneceram por vários anos até finalmente poder voltar à superfície. Algumas pessoas acreditam que um enorme mistério ainda não descoberto esconde-se no interior do local, como um enorme labirinto com um tesouro inimaginável, o que é difícil de afirmar com certeza. O que sabemos é que todos esses lugares são fascinantes, descobertos graças às escavações de arqueólogos habilidosos e pessoas que contaram com um pouquinho de sorte também, é claro. Para você,
Qual dessas 3 histórias mais merece o prêmio Oscar do Cinema Mundial como melhor roteiro? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!